Sobre a manutenção, não é apenas manutenção do verniz, né, ou que seja o stain que você aplicou. Existe também a manutenção de estruturas, né, e réguas que podem vir a danificar. Quanto ao verniz, né, embora os fabricantes, muitos deles aí, dê uma garantia de 2, 3 anos, né? Eu acho, assim, por a minha experiência, que o ideal é você estar aplicando de 6 em 6 meses, você está aplicando aí uma camada, uma demão que seja de verniz ou stain. O importante é saber qual foi o produto que você usou a primeira vez, tá? Se você usou verniz, você vai estar usando verniz novamente. E se for stain, você vai usar stain. E aí você pode estar me perguntando aí, Aldair, mas eu não posso usar os dois ao mesmo tempo para dar uma proteção maior até? E aí é o que eu lhe falo, não pode, tá? Não pode, porque o stain, quando você vai aplicar ele, a madeira tem que estar virgem, tá? Então não pode, tá? E o verniz, se você for aplicar ele numa madeira que já tem o stain, ele não vai aderir perfeitamente, então também não vai ficar bom, porque não vai estar fazendo ali enfim, a função, o papel do verniz. Se caso você tiver dado verniz no seu deck, né, para manutenção, o ideal é que você dê uma lixa, né, você dê uma lixada para dar a próxima demão. E muito importante, por que eu falo para fazer de 6 em 6 meses, né? É para você não deixar chegar ao ponto de o verniz começar a soltar partes, por exemplo, quando você deixa sem fazer essa manutenção por muito tempo, o verniz ele começa a soltar algumas partes. Então aí você vê lá uma parte das réguas da ripa, né? Você tem lá verniz e outras não. E aí se você vai aplicar uma nova demão ali do verniz, né, para um verniz que é manutenção, e uma parte tá com verniz velho, aí outra parte praticamente não tá, não vai ficar bom, não, e fica feio a estética também, né, porque vai ficar todo manchado. Então por isso que eu aconselho a fazer essa manutenção de 6 em 6 meses, e independentemente disso, dá uma lixa, né? Dá uma lixada. E qual a lixa que você pode estar usando nessa situação de deck? Pode ser uma lixa 80, entendeu? Como o deck não é um serviço com fino acabamento, você pode estar usando uma lixa 80 para isso, tá? Na situação do stain acontece a mesma coisa, tá? Antes de você aplicar a demão novamente do stain, é o ideal que você dê uma lixada, e principalmente lavar, né? O stain é muito importante que você lave, né? Que você lave o deck bem lavado e deixe ele depois secar aquela água ali que você usou para lavar, e aí você vai estar aplicando aí uma outra demão, e aí vai ficar muito bom. Quanto à manutenção de estrutura e réguas, é importante você estar vendo isso também com uma frequência, porque mesmo você utilizando madeiras boas, né, que seja apropriado para a estrutura, tem coisas que com o tempo acaba danificando mais rápido em uma situação do que a outra. Então muito importante de você estar fazendo essa manutenção e olhando para não vir acontecer nenhum acidente, principalmente levando aí em consideração que a estrutura ela está ali direto no chão, né? Então existem situações ali que a água pode empoçar e você não vai estar vendo, né, lá por baixo,
e essa madeira ela pode vir a danificar com uma rapidez maior em algumas partes. Na estrutura em cima, você ficar atento de quando você está pisando, né, ver se ela não está fazendo lá um movimento lá muito mais do que o normal, né, ver se não está soltando algum parafuso ou prego, dependendo da maneira como foi fixado. Nesse caso desse projeto aqui que eu estou falando, foi todo parafusado por baixo, né? Muito importante, tá? A régua, independentemente de ser a régua de 15 ou a régua de 10 centímetros, sempre dá 2 parafusos, tá? Não só um parafuso no meio, ou que seja um prego. Quando você faz isso, acontece que a gente chama de canoar, tá? É que a régua faz isso. Então, o importante é você fixar a régua, tipo 2 centímetros ali para dentro, 2 centímetros, entendeu? E parafuso, 2 parafusos, um do lado ali do outro, né? Enfim, de 60 mais ou menos, a cada 60 centímetros, ali onde vai estar a estrutura, 2 parafusos desse.